16,50, 16,30, 17, e aqui ele caiu o valor. Então, até aqui, esse valor faz parte de quem? Que seria o ramo seco. Então, eu traço a minha reta aqui do ramo seco. Ela faz parte do ramo seco. Entenderam? E os dois valores que diminuíram, eu vou traçar quem? O do ramo úmido. Então, eu vou atrás dos meus pontos mais próximos aqui, ó. Bom, isso aqui é chamado, vocês aprenderam que é chamada bissetriz do ângulo, né? Vou achar a bissetriz do ângulo que vai fazer isso aqui, ó. Então, o que que eu faço? Se eu tiver com o meu papel, eu estou lá com o meu papel, eu pego a minha régua e vejo quanto é que dá esse valor. Ou seja, o valor daqui para cá, ó. Tá? Eu pego a minha régua e vejo quanto é que dá para cá. E depois, o que que eu vou fazer? Suponhamos que aqui deu 2. Eu vou dividir esse espaço aqui, por exemplo, 2, 1 ou 1,5, em 3 partes. Então, eu venho 3 partes iguais. Então, uma, né, vai ficar meio torto porque, né, eu estou fazendo aqui com essa mão livre aqui, né? 2, ó, tá ficando tortinho, né? Eu vou tentar botar ele mais em cima aqui, ó. 2, né, em 3 partes iguais. Então, eu estou consertando isso aqui. Bom, e aí eu vou dividir a terceira parte igual. Né, que pode ser... se der, eu divido em 3 partes iguais aqui, ó. Tá? Eu posso pegar desse valor aqui e dividir os 3 ou os 3 daqui. Contando que eu tenha esses 3 espaçamentos aqui, ó, iguais. Então, 1, 2, 3, é esses espaços. Bom, o que que vai acontecer? Do outro lado, eu tenho que dividir igual a esse, 3 espaços iguais. Então, o que que eu faço aqui? Eu vou lá, né, e faço assim, olha, esse é meu limite, porque foi meu último ponto. E agora, eu pego esse mesmo valor aqui que eu tinha, suponhamos que era 1,5, dividir em 3 partes iguais, eu vou dividir aqui também em 3 partes iguais. 1, né, aí 2, né, e o 3 aqui, suponhamos aqui. Tá? Bom, agora o que que eu vou fazer? Eu vou ligar esses pontos aqui. Como é que eu ligo ele? Tá? Suponhamos esse com o último aqui, ó. Esse com o último aqui, ó. As extremidades, vocês estão vendo? E o do meio com o do meio aqui, ó. Bom. Estou mudando as cores para vocês observarem aqui. Tá? Bom, deixa eu só mudar para não ficar com o mesmo cor, parece vermelho. Lilás. Tá? E eu vou colocar em negrito ele. Certo? Então, vejam bem que eu fiz as cores. O que que você percebe? Agora eu vou ter que usar aqui, infelizmente, porque eu venho aqui, tá vendo? E agora eu consigo achar o contorno da minha curva de compactação. Tá ok? Entenderam? Deixa eu ver o chat aqui. Entenderam como é que funciona? Tem.
Ó, o que que tu vais fazer? Do último ponto aqui, tu pode já traçar essa linha aqui, ó, que está cortando os dois eixos, certo? O que que vai acontecer? Tu pega uma régua e vê quanto é que tem daqui para cá. Supõe... Essa aqui? Essa aqui? O que que eu fiz aqui? Vou explicar de novo, né? Eu vim e olhei os valores. O que que acontece? Eu tenho que identificar se os pontos, os pontos estão para o ramo seco. Quem é o ramo seco? O ramo seco é isso aqui, ó. Tá? Certo? E quem é o ramo úmido? É o que está aqui. Ele define isso que a gente ainda não sabe qual é a umidade ótima e com gama D máxima. É isso que a gente está buscando. Então, o que que eu vou saber? Por exemplo, tu ia ficar em dúvida se tu traçava a reta pegando esse ponto, concorda comigo? Eu ficava em dúvida se eu pegava esse ou se é, e aí, ou seja, essa reta, ela já não fazia parte desse ponto aqui, tá? Bom, e aí o que que eu fiz? Eu te disse que eu fui e olhei os valores. Eu percebi que o quê? Os dois valores, eu tenho que descobrir quando é que cai, diminui os dois valores. E eu descobri que é isso. Quando cai, significa que você está num ramo úmido. Então, esses dois pontos, eles fazem parte do ramo úmido. Entendeu agora? E esses três faz parte do ramo seco. Então, o que que eu fiz? Tracei a minha reta, incluindo quem? Esse ramo seco. Compreendeste? Não sei te dizer, depende do laboratório e de como o cara fez, porque depende de quem manuseou a compactação. Pode ser que, por exemplo, e se esse valor tivesse dado assim, ó, 16, vai destruir toda a minha curva aqui, mas só para eu te mostrar. Por exemplo, 16, 25, tu ia pegar os três para fazer o ramo seco? Não, entendeu o que eu quero dizer? Ou seja, esses três pontos iam ficar no ramo seco, ia pegar a reta com eles três. Entendeste agora? Quem vai mandar aqui, na hora de tu puxar essas retas, são esses valores que estão aqui. Puxa do ramo seco se tiver crescente. E o outro valores decrescente é o ramo úmido. Tá ok agora? Aí depois tu entendeste isso aqui, você vai lá. Isso, ele é fácil. Bom, teve um aqui que eu ainda não estava olhando no chat, o Márcio disse, olha, tenta puxar polinomial. Bora ver, agora eu vou tentar fazer com os pontos, deixa eu ver se eu consigo aqui, e achar pela curva de tendência. Bora ver se dá certo o que ele disse, né? Ó, tá? Então, o que que aconteceu? Se eu puxar uma tendência, ele ignora um ponto que está mais fora. Então, o gama D, ao invés de ser esse valor bem aqui, ó, porque ele tangencia, tá? Então, suponhamos, o meu gama D, ele está aqui, ó, mais ou menos aqui. Está quase nesse aqui, tá? Eu vou deixar ele aqui. E quem é a umidade ótima? Então, a minha umidade ótima seria esse valor aqui, que ele vai ser o máximo, tá? Tá tortinho. Então, por exemplo, quem seria o gama D? 17 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu teria um valor de 17, 1, 2, 3, 38, 38, vou botar 17,40. Então, meu gama D máximo seria quanto? 17,40. Quanto é o teu valor de umidade ótima? Então, umidade ótima seria quanto? Então, 18,5, 19,5. Tá ok? Entenderam? Então, se eu puxasse pela curva de tendência,
né? Foi até a sugestão aí do Gabriel, né? Olha o que ia acontecer, você ia ter um valor de gama S, ou da umidade ótima, ele centraliza praticamente, né? Mas o gama D ficaria mais baixo, estaria em torno aqui, ó, de um gama D, né, na casa aí dos 17, 15. Então seriam os 17 e 15. Então você vai ter um valor aí menor de gama D. Entenderam? Então, às vezes, quando tem pontos que ele está desalinhado, ele vai puxar a tendência para cá. Então, o melhor é você fazer, né, no caso, a mão mesmo, você vai ter um valor mais representativo aqui do gama D máximo. Tá ok, gente? Bom, com isso, você tem que fazer sozinho em casa. Tá? Seja você fazendo por Excel, seja você fazendo por papel, essa coisa você tem que treinar bastante, porque senão na prova vocês vão ficar presos aí e não vai conseguir terminar a prova, tá? Porque isso aqui é chatinho. Então, olha, eu vou deixar isso aqui para vocês, tirar foto até que se vocês quiserem, não esqueçam, né, que é um cruzamento aqui, ó, da bissetriz, tá? Essa aqui você vai dividir, quando cruzou, você tira, né, vê quem, né, por exemplo, é o último ponto, você vê essas distâncias aqui, ó, até o último ponto, e divide em 3 partes iguais. Entender? Então, só treinando, não dá para ficar olhando, porque senão você não vai ter dúvidas, né? Então, eu vou chegar nesse valor aqui, né, e você vai tentar fazer isso no Excel. Não adianta eu passar para vocês, eu vou até passar, porque vocês vão clicando em cima e vão vendo como é que faz e tenta fazer diferente. Eu vou salvar aqui nessa pasta, né, numa pasta, e vou mandar isso para vocês lá pelo Cigar, para ajudar aí para quem está aprendendo, né, para eu saber aqui. E aí eu vou passar, porque vai ajudar você lá na hora de vocês construir. Bom, e aí na prova, que ele continua. E o que eu expliquei, gente, ainda agora, é exatamente o que você vai utilizar, tá? Então, seria o quê? Eu vou parar aqui e colocar o exercício lá, que ele continua, tá? Eu vou pedir para vocês, porque já vai dar meio-dia, que vocês façam a mesma coisa, tentem sozinhos, baseado no que eu expliquei, tá? Então, você vê aqui que o exercício, isso era uma prova, ele continuava, né? E aí eu dei um pouco até mais fácil por causa do tempo, né? Como é em sala de aula, você requer um pouco mais de tempo o tempo é mais curto. E aí eu já dei mastigado para poder ajudar. Então, olha lá, ele fala assim, no campo, numa camada compactada com este mesmo solo, fez-se um furo com um cilindro biselado. Biselado significa que a ponta dele é afiada, ela corta, né? E ele te dá o volume, 1.000 centímetros cúbicos, com a retirada de 2.045 gramas de material. Deste material foi separada uma porção de 150 gramas, que depois de seca, de acordo com o método da frigideira, né, reduziu-se a 137 gramas. Pede-se apontar-se a execução do aterro, tá vendo? Tipo o aterro sanitário aqui, né? A camada do aterro, obedecer os critérios de projeto. Qual é o critério de projeto? O grau de compactação tem que ser maior, igual a 95, e o desvio de umidade, que é o W aqui, né? Ele vai ter que ficar entre -2% e mais 2%.
Então, foi a última parte que eu expliquei. Eu quero que vocês pesquisem, né, baseado no que eu expliquei, vão atrás e tentem resolver o resto da questão. E aí, na próxima aula, eu corrijo. Tá ok? Eu vou mandar pelo SIGA essa do Excel que eu fiz, tá? E vou mandar uma lista de exercícios já de compactação, tá? Deixa eu ver aqui o que foi que eu salvei. Não vou salvar aqui, senão não vai dar certo. Eu estava com dificuldade aqui para encontrar a densidade, se ela é em grama por centímetro cúbico ou se era em quilograma por metro cúbico. Olha, tu vais olhar o comando da questão, tá? Se tu quiser, eu geralmente prefiro, né? Se tu for plotar em grama, né? Ela vai ficar ruim, pior para te plotar. Quando você passa para quilonewton, fica melhor. E aqui está o comando da questão. Quando ele te diz em quilonewton, tu não pode traçar a curva de compactação em grama, porque ele já te pediu para colocar em peso específico e não em massa específica. Ah, tá. Né? Então, o que tu vais fazer? E aqui os valores a gente já até deixou em quilonewton e basta tu multiplicar. Tu achaste em grama, está aqui 1,55, né? E tu multiplica por 10, que já vai dar em quilonewton. Tá ok? Ok, professor. Certo? Então, treine, gente, treine porque não sai. Se não treinar, e o que vai acontecer? Nem espera o colega, porque essa prova, ela tem muito cálculo. E aí, vou esperar o colega, como tu fizeste, tu vai atrapalhar a outra pessoa, ela não vai ter tempo para te passar, porque tem um tempo, e cada um tem que aprender a fazer o seu mesmo. E eu nem digo por causa disso, viu? Eu estou falando isso, mas cada um, eu sempre penso em cada um que siga a sua cabeça, e eu não, quem sou eu para ficar dizendo como tem que fazer? Cada um é responsável por sua cabeça. Eu só quero alertar que essa parte da disciplina vocês vão ver no futuro. Ela é muito prática, essa daí. É o que a gente faz em campo. E caso vocês forem trabalhar e chamarem vocês para ser engenheiro sanitarista numa parte de aterro, você tem que saber compactação. Mas tem que saber, porque senão vai passar vergonha. Tá ok? Então, peguem essa, sigam o meu conselho, se o conselho fosse bom, né, eu vendia, montava uma barraquinha aqui na frente de casa e vendia esses conselhos. Mas fica na cabecinha de cada um, tá? Vocês vão descobrir com o tempo que compactação é um dos assuntos mais importantes aí da parte de obra, tá? Eu vou fazer uma pequena chamada, acho que uma pequena chamada, vai vendo, né? E só para a gente regular aqui, né, as pessoas que estão por aqui. Então, deixa eu ver aqui. Eu sei que teve gente que estava aí com problema na internet, só vi que saía, entrava e... Né? Essas disciplinas aí, gente, o importante é que você esteja assistindo a aula. Eu duvido vocês encontrarem um material, talvez até tem procurando no YouTube, né, alguém que venha explicar como fazer essa curva de compactação lá, aquela curvinha, mas é difícil. Então, não assistir, você já vai, né, ter dificuldade de fazer. Então, o Alexandre, né, está presente aqui. Vamos ver, Alício. Presente, professora. Tá. Beatriz. Tá presente. Certo. Vamos lá para o próximo. Carla Castro está presente, já até falou aí. Daniel está presente. Daniel. Hello, Daniel. Próximo, Davidson.
Davidson está presente. Acho que ele entrou e saiu, não foi? Tá. Érica. Não está por aqui. Certo. Evelyn. Está por aqui. Evelyn. Vamos lá. Glauber. Tá ok. Isis não tá, né? Glauber presente, Isis não tá.